2. 2 semanas passadas. 2 semanas perdidas. Uma semana para chegar a Ascone, nas fronteiras extremas de onde as naves de guerra vigilantes arremeteram para encontrá-lo em números convergentes. Fosse qual fosse o sistema de detecção deles, funcionava, e bem. Elas o cercaram sem um sinal, mantendo distância e direcionando-o brutalmente para o sol central de Ascone. Ponietes podia ter lidado com eles num instante. As naves eram sobras do falecido Império Galáctico, mas eram cruzadores de esporte e não naves de guerra. E, sem armas nucleares, eram apenas elipsoides pitorescas e impotentes. Mas Eskelgorov era um prisioneiro nas mãos deles e não um refém a se perder. Os asconianos deviam saber disso. E então mais uma semana de canseira para abrir caminho entre as nuvens de oficiais menores que formavam a camada de amortecimento entre o grande mestre e o mundo exterior. Cada pequeno subsecretário exigia consolo e conciliação, cada qual exigia cuidadoso e nauseabundo suborno para a assinatura florida que era o caminho para o próximo oficial da fila. Pela primeira vez, Ponietes viu que seus documentos de identificação de comerciante eram inúteis. Agora, finalmente, o grande mestre estava do outro lado da porta dourada ladeada por guardas. E 2 semanas haviam se passado. Gorov ainda era um prisioneiro e a carga de Ponietes apodrecia, inútil nos compartimentos de sua nave. O grande mestre era um homem pequeno que estava ficando calvo e tinha o rosto muito enrugado, cujo corpo parecia imobilizado pelo peso do imenso e reluzente colarinho de pele em volta de seu pescoço. Seus dedos se moveram de cada lado e a fileira de homens armados recuou para formar um corredor ao longo do qual Ponietes andou até o pé da cadeira de estado. Não fale, o grande mestre disse com rudeza, e os lábios de Ponietes se fecharam rapidamente. Isso mesmo, o governante asconiano relaxou visivelmente. Não consigo suportar blá blá blás inúteis. Você não pode fazer ameaças e eu não aceito bajulação. E também não há lugar para reclamações de perdas e danos. Já perdi a conta das vezes em que vocês, andarilhos, foram avisados que suas máquinas demoníacas não são desejadas em nenhum lugar de Ascone. Senhor, Ponietes disse baixinho, não há tentativa de justificar o comerciante em questão. Não é política dos comerciantes se meter onde não são chamados. Mas a galáxia é grande e já aconteceu antes de uma fronteira ter sido ultrapassada sem querer. Foi um erro deplorável. Com certeza foi deplorável, disse o grande mestre com uma voz esganiçada. Mas erro? Seu povo em Gliptal IV tem me bombardeado com súplicas desde 2 horas após a prisão do miserável. Eu já fui avisado por eles que você viria, muitas vezes. Parece uma campanha de resgate bem organizada. Muita coisa parece ter sido prevista, um pouco demais para erros, deploráveis ou não. Os olhos negros do asconiano eram desdenhosos. Ele continuou, falando acelerado. E vocês são comerciantes, voando de mundo em mundo como borboletinhas loucas. Tão loucas que acham que pode pousar no maior mundo de Ascone, no centro do sistema, e considerar isso um erro de cálculo de fronteiras? Ora, claro que não. Ponietes sentiu o golpe sem demonstrar, disse humildemente. Se a tentativa de fazer comércio foi deliberada, venerável, foi muito imprudente e contrária às mais estritas regras de nossa liga. Imprudente, sim, senhor, disse o asconiano, curto e grosso. Tanto que, provavelmente, seu colega terá de pagar com a vida por isso. O estômago de Ponietes deu um nó. Não havia nenhuma dúvida naquela afirmação. Ele disse. A morte, venerável, é um fenômeno tão absoluto e irrevogável que deve haver alguma alternativa. Fez-se uma pausa antes de dar resposta cautelosa. Eu ouvi dizer que a fundação é rica. Rica? Certamente. Mas nossas riquezas são aquelas que o senhor se recusa a aceitar. Nossos artigos nucleares são valiosos. Seus artigos não têm valor porque lhes falta a bênção ancestral. Seus artefatos são malignos e malditos, pois estão sob a proibição ancestral. As frases eram entoadas, a recitação de uma fórmula. As pálpebras do grande mestre se fecharam e ele disse sério. Você não tem mais nada de valor?
Isso não fazia mais sentido para o comerciante. Não entendo. O que o senhor quer? O Asconiano abriu bem as mãos. Você me pede para trocarmos um com o outro e que eu o dê a conhecer minhas necessidades. Acho que não. Seu colega, ao que parece, deve sofrer a punição imposta por sacrilégio pelo Código Asconiano. Morte por gás. Mas somos pessoas justas. O camponês mais pobre, num caso semelhante, não sofreria mais. Eu mesmo não sofreria menos. Poniatowski resmungou sem esperanças. Venerável, seria permitido que eu falasse com o prisioneiro? A lei asconiana, o grande mestre disse com frieza, não permite comunicação com um homem condenado. Mentalmente, Poniatowski segurou a respiração. Venerável, peço que seja misericordioso para com a alma de um homem na hora em que seu corpo está perdido. Ele foi separado do consolo espiritual durante todo o tempo em que sua vida esteve em perigo. Mesmo agora enfrenta a perspectiva de ir, despreparado, para o seio do espírito que governa todos nós. O grande mestre disse devagar, desconfiado. Você é um curador da alma? Poniatowski abaixou a cabeça humilde. Assim fui treinado. Na vastidão do espaço, os comerciantes que vagam precisam de homens como eu para o lado espiritual de uma vida tão entregue ao comércio e aos objetivos mundanos. O governante esconiano parou para pensar, mordendo o lábio inferior. Todos os homens devem preparar suas almas para a jornada a seus espíritos ancestrais. Mas eu nunca imaginei que vocês, comerciantes, fossem crentes.